Glória a Deus. Quantos estão felizes? Talvez você já ouviu uma pergunta dessa. Quantos estão felizes? Você sabia que quando faz essa pergunta, a vontade que dá é de quem está infeliz falar primeiro. Não estamos felizes. Muitas vezes o mundo só está bom, a vida só está boa, se tudo sair do meu jeito. Só que eu quero te dizer que por mais que você esteja triste hoje, ou essa semana você passou por situações ao longo desse mês que afligiram a sua alma, eu quero te dizer que existe um depois. Que o que você está vivendo é temporário. Mas o que Deus projetou para você é permanente. E se algo não está indo bem na sua vida, você pode declarar que você crê que o nosso Deus vai virar a página da sua história. E eu quero, nesse momento, fazer uma oração rápida. Para que você que talvez esteja aflito, ou você que está tem muita gente ao teu redor que está pedindo oração para você, está pedindo que você ajude e você não sabe como lidar com isso. Eu quero dizer que o Senhor vai te dar instruções e você vai ser esse esteio para essa pessoa. Pai, nós te agradecemos nesse Shabat. Nós estamos, Senhor, com a dependência no Senhor. Nós queremos saber as notícias dos céus. Nós queremos estar com o olhar nas tuas promessas. Nós queremos ver a tua glória. Nem que para isso a gente precise fechar os olhos e desligar nossa conexão com os problemas da terra. O mundo está precisando de soluções. O mundo está precisando de esperança. E nós queremos ser esses profetas de esperança, Senhor. Nós queremos ser aqueles que a gente não vai negligenciar o que está acontecendo. Não seremos iludidos. Sabemos que a vida está tumultuada, mas nós sabemos que existe um depois. Nós sabemos que existe algo que vai ficar. Existe uma segurança que o Senhor tem. Existe um depois que será melhor do que o ontem. A tua palavra diz que aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, é o que o Senhor reservou para nós. Pai, que o Senhor traga conforto, que o Senhor traga refrigério, que o Senhor prepare cada um para receber o shalom desse Shabat. Receber a paz que só tu podes dar. Porque o mundo pode estar em guerra. O mundo pode estar cheio de conflitos. E a alma pode estar enfrentando muitas coisas. Mas o Senhor tem subsídios para a gente. Por isso prepara cada um. Porque nós sabemos que o Senhor há de manifestar coisas grandes na nossa vida. Muito obrigado. Que cada um esteja conectado no Senhor. Que por mais que acabe a ministração, mas a tua glória permaneça conosco. A tua presença e a segurança de que nós vencemos mais uma semana e que ainda coisas novas virão para alegrar a nossa vida. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Espero que todos estejam ouvindo, né? O áudio tá bom? Dê seu ok aí. E eu tenho uma temática muito especial para essa noite. Diga assim: tempos difíceis, grandes milagres, através das promessas do Senhor. Tempos difíceis é onde os grandes milagres vão se manifestar. O seu olhar não vai estar só nos tempos difíceis. O
O seu olhar vai estar nos milagres que estão sendo gerados no reino espiritual para você. E eu te convido para fazer a leitura de 2 Reis 13, 20, 23. Você pode dar seu feedback, se o áudio está bom, aí no chat, porque alguém está ouvindo e nos avisa aqui. 2 Reis 13, de 20 a 23. Diz assim: Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à estrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela, o homem, e tocando nos ossos de Eliseu, reviveu e levantou-se sobre seus pés. Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel os dias de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia deles e se compadeceu deles e tornou-se para eles por amor de Deus aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não os quis destruir e não os lançou ainda na sua presença. Eu não sei se você conhece, muita gente já ouviu falar sobre Eliseu. Você conhece a história de Eliseu? Nós estamos falando sobre dias de Elias, que esse ano ele está voltado para isso. Mas existe um homem depois de Elias, e ele era seu discípulo, um discípulo que era muito presente. Só que Eliseu adoeceu e depois de ter muitas experiências maravilhosas, ele morreu. Eu quero te dizer que pessoas morrem, mas as promessas de Deus jamais se frustrarão. Promessas de Deus não morrem. Então o seu foco não pode estar somente no cemitério. O seu foco não pode estar somente na palavra morte. O seu foco tem que estar nas promessas que superam toda a morte. Você aceitou, crê num Jesus que venceu a morte. E é por isso que eu preciso focar mais nas promessas do que no problema. Eliseu, ele viveu milagres com porção dobrada. Elias, em média, se você ler alguns estudos, 7 milagres Elias fez. E Eliseu, ele por receber a unção dobrada, foram em média 14 milagres. E eu vou listar alguns para você. Ele abriu o mar do Rio Jordão. Teve o milagre de sarar as águas. Ele preveu muitas águas acontecessem. Ressuscitou o filho da viúva. Desfez veneno. Multiplicou pães. Curou Naamã. Trouxe juízo. Fez um machado de ferro flutuar. Salvou um exército. E ele deu uma palavra que veio a abundância e comida aconteceu num período de muita escassez. Eliseu, depois de morto, o que é interessante na história do profeta Eliseu é que como ele pediu unção dobrada, então pela lógica seriam 14 milagres. Só que só aconteceram 13. Mas ao morrer, teve esse episódio que eu li agora. Um soldado moabita estava no seu pior dia. Você sabe qual é o pior dia? Quando alguém morre. É um dia mau. É um dia terrível. Você está passando problema, mas você está vivo. Você está vivo e ainda tem promessa para se cumprir na sua vida.
Foque na promessa e não foque somente na morte. Porque assim como o homem imagina a sua alma, assim ela é. Então, nesse dia mau, o soldado perdeu sua vida. Só que tinha um detalhe. O Senhor abençoou Eliseu com unção dobrada. E faltava um milagre, algo acontecer. E aquele soldado, ele caiu, foi lançado na sepultura de Eliseu. E os ossos de Eliseu, ao encostar naquele homem, ele ressuscitou. Queridos, Deus não está olhando somente para o nosso momento atual. Nosso Deus não está preso no tempo presente. O nosso Deus sabe a nossa história. A Bíblia diz que Ele era, Ele é e será para sempre. Deus está olhando para a promessa que Ele fez para você. Deus está olhando a promessa cumprida na sua vida. Deus está olhando você acima de todas as adversidades. Deus já viu tudo acontecer na sua vida. Você pode achar que Deus não se importa. Se importa sim, porque a promessa está em andamento. Tempos depois do pecado, gente, nunca foi fácil viver no mundo. Não está sendo fácil os dias de hoje. Nunca foi fácil. Eu estava vendo algumas ministrações da nova forma de liderar com o pastor André Valadão. E ele falando que muita gente pensa que porque ele era da igreja do Diante do Trono, o pai era pastor, a mãe também, que eles tiveram uma vida boa, que o ministério cresceu porque tudo deu certo. E ele fala, nunca foi fácil e não será. Mas com detalhe, se eu permanecer, eu vou crescer. E se eu permanecer, eu vou influenciar muito mais pessoas no caminho que devem andar. Depois que o pecado entrou no mundo, nunca foi fácil. Toda a família passou a ter problema. Toda a questão de trabalho, as maldades se multiplicaram. Chegou um tempo que Deus mandou o dilúvio. E esse dilúvio, ele exterminou com a terra. Mas uma família na arca com um par de animal, cada espécie sobreviveu. Ao sair da arca, voltou de novo, os problemas voltaram. Não espere que quando passar eu vou voltar e tudo vai ser fácil. Tem muito desafio, mas eu quero te dizer que assim como Eliseu venceu, Elias venceu, você vai vencer, porque quem é por ti é maior do que quem é contra você. Se você está indo sozinho, será difícil, muito mais. Mas se você tem Jesus na sua vida, você vai conseguir passar e vai testemunhar muitas coisas. Em João, 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Tem gente que só lê essa parte, o mundo jaz do maligno, mas ele esquece que antes diz que nós somos de Deus. Quando você pensar no seu casamento, você não pode lembrar só das coisas ruins. Quando você olhar para os seus filhos, você também não pode olhar só para o lado ruim. Quando você olhar para seus parentes, amigos, não pode ser levado em consideração só o ruim. É necessário a gente também ter o olhar sobre aquilo que é útil. João 16:33 diz, falando da palavra de Deus: eu disse essas coisas que para mim, para vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflição. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Me diga uma coisa, qual é esse versículo à parte que você quer gravar? O mundo vai ter aflição ou ter bom ânimo? Porque eu venci o mundo. Qual é a parte que você quer?
Muitas vezes a gente lê a Bíblia tão negativamente que a gente só grava as palavras de maldição. Olha, se você não obedecer, maldito será não sei o que, maldito. Tem gente que pega um versículo desse e olha só no maligno. Tem gente que lê um versículo, está tão desanimado que ele só lê a aflição. Mas o Senhor não está focando na aflição, Ele está focando no bom ânimo. Ele está focando no bom ânimo. O teu bom ânimo no Deus que pode todas as coisas vai fazer você vencer as aflições. Você não vai ser mais um aflito no mundo de aflições. Você vai ser alguém de bom ânimo no mundo de aflição. E a aflição onde te vê vai ter que começar a mudar. Vai ter que mudar. Quando eu passo por momentos de aflição, eu oro. E eu torno aquela aflição temporária. Porque eu sei que as promessas de Deus são muito maiores do que as adversidades que nos cercam. Eliseu viveu tempos difíceis, mas tomou atitude que fez ele vencer as adversidades. Pediu unção dobrada. Muitas vezes não sabemos pedir algo ao Senhor no período difícil, porque pedimos cheio de emoção e vazios de unção. Repita comigo, repita aí do seu lugar. Devo pedir cheio de unção. E não somente de emoção. Na emoção, só emoção, a gente pode pedir muita besteira. Na emoção pode fazer com que a gente queira um prato de lentilha ao invés da bênção da primogenitura. Na emoção a gente pode pedir até mal para os outros. Ai, Senhor, meu inimigo está com a virose. Ai, leva ele, Senhor. Tem gente que na emoção pode estar desejando até o mal do outro. Mas na unção, nós precisamos entender que o nosso compromisso é com quem nos chamou. E em 2 Reis 2:9 diz: sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tornado em ti. E Eliseu disse: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Aí eu quero fazer uma observação nesse versículo. Em 2 Reis 2:9 você vai ver quando ele pede a unção dobrada. E eu quero fazer uma observação. Se Eliseu, no momento que Elias falasse, o que você quer? E o Eliseu tivesse angustiado e a angústia fosse maior, ele ia dizer: ai, não vai embora. Se tu for embora, é melhor eu morrer. Ele poderia ficar desesperado e falar isso. Tem gente que diz: não, se acontecer tal coisa com a outra pessoa, eu morro junto. Tenha cuidado com as palavras que você está lançando. Elias estava subindo. E Eliseu, ao invés de lamentar, murmurar, ele creu, honrou o líder e ousou pedir unção dobrada. Queridos, nos momentos difíceis, mais difíceis da nossa vida, a gente pode estar com o corpo imobilizado, mas Deus vai te dar uma mente sã, que você vai poder fazer pedidos sábios numa hora certa. Talvez muita coisa que a gente está vivendo na nossa casa, gente, não podemos culpar tudo de 2020 para cá. Tem problemas da nossa vida que já vinham de anos e anos. Não começou em 2020. Começou antes. Mas eu quero dizer que ainda está em tempo. Porque o tempo da aflição é a grande oportunidade de você fazer os pedidos certos. Precisamos lembrar que os tempos difíceis, lembre isso, tempos difíceis geram pessoas fortes. E com algo muito melhor, com caráter transformado. E eu quero fazer uma reflexão para você nesse Shabat. Você só quer sua família com saúde? Você não quer mais do que isso? Ai, tem gente que assim, às vezes acha que Deus é tão... Ou Deus é tão mau. Ou Deus é tão limitado. Ou ela que tem pouca fé.
Porque ela diz assim: Senhor, eu só quero saúde e isso me basta. Quem já ouviu isso? Eu quero te dizer que só a saúde não vai melhorar a sua vida. O ser humano é corpo, alma e espírito. O ser humano precisa de cuidados emocionais. Precisa de emprego, ou precisa ser um empreendedor. Ele precisa de relacionamentos saudáveis. Ele precisa viver os projetos de Deus, a vida espiritual, o ministério que Deus o colocou. Ele precisa viver até a saúde também. A saúde é uma delas. Não peça só saúde. Porque a saúde somente não vai sustentar o teu casamento. A saúde somente não vai fazer teus filhos serem obedientes. A saúde somente não vai tornar a tua casa um pedaço dos céus. É tempo de pedir unção dobrada. E você vai fazer um pedido que vai beneficiar você e as pessoas que estão à sua volta. Não podemos ser medíocres na fé. Eu só peço que Deus me dê um pouquinho de comida para eu não morrer de fome. Você é filho de Deus, se você quiser. E se você que é pai e mãe, você quer dar o melhor para o seu filho, imagine Deus. Fica essa observação. Não peça só saúde, peça algo mais. Não limite as bênçãos de Deus. Você não precisa viver até 100 anos, 120 anos. Você precisa viver o extraordinário enquanto estiver nesse mundo. Porque chegar aos 100 anos não é garantia de viver anos felizes. Não adianta multiplicar. É necessário usufruir e fazer com que os outros também sejam abençoados pela nossa vida. Eliseu viu uma viúva e ele ressuscitou. Ele orou e ressuscitou o filho dela. Você vai ser o instrumento de milagre. Amém? O milagre é proporcional à nossa fé, atitude e também o fato de velar pela promessa. Diga assim: eu preciso velar as promessas de Deus. Você não pode esquecer do que Deus te prometeu. Isso tem que estar na sua mente. Porque se Deus prometeu, gente, pode ter certeza, Ele vai cumprir. E eu quero mostrar o outro lado dessa história. Como agir nos piores momentos? O soldado moabita teve seu pior momento. Foi o momento, acabou a vida dele ali seria a última batalha da vida dele. Mas ao tocar nesses ossos, ele ressuscita e cumpre, como eu havia dito no início, a promessa de Deus que tinha sido feito a Eliseu. A promessa foi a Eliseu. Quem foi abençoado foi o soldado moabita. Muitos podem estar só os ossos no sentimento, na fé, na vida profissional. Mas saiba que Deus não vê apenas esse estado. Lembra o que Ele prometeu. Talvez você esteja só os ossos emocionalmente. Porque tem gente que está muito malhado, muito bacana, aproveitando, fazendo caminhada, fazendo exercício, cuidando mais da saúde. Você está de parabéns. Mas tem áreas da sua vida, talvez, que estejam só os ossos. Eu quero dizer que você não vai ser comida de cachorro. Satanás quer que você seja ossos para cães. Mas Deus vai fazer com que a área que está seca da sua vida, está só os ossos, se levante e ressuscite. A área que está mais seca da sua vida será um grande testemunho. Porque aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Faça uma reflexão. Onde você está só os ossos? O que é que está seco na sua vida?
Se fosse perguntar se vocês querem uma unção dobrada, sabe por que muita gente não pede, não crê na unção dobrada? Eu estava refletindo isso. Porque unção dobrada não pode ter fé dividida. Você não pode estar dividido na fé com Cristo. Talvez tenha pessoas aí que estejam separadas por alguém que já morreu, separadas no matrimônio, separado do filho, porque o filho está no interior com não sei quem, cuidando. Cada um criou sua estratégia de proteger a sua família. O ponto não é esse. Mas você nunca pode estar dividido com Deus. Porque a tua fé com Deus, ela tem que ser plena. Ela tem que ser a cada dia melhor. Porque pela tua fé, a tua família vai ser beneficiada como aquele soldado foi por Eliseu. Nós precisamos sair do muro. Não haverá milagre para quem vive dividido entre Deus e o mundo. Tem pessoas que estão divididas. E eu quero fazer aqui na nossa cidade, Marituba, ainda estamos nesse período de lockdown, é por isso que está online o culto. Mas Deus faz uma pergunta para você hoje. Se a partir de amanhã, é só uma hipótese, estivesse liberado para estar nos cultos, você queria estar aqui? Porque tem gente que quer que tudo volte à normalidade, mas é porque ele está pensando em usufruir, em aproveitar cada minuto da sua vida como se fosse o último sem Deus. Não pode estar dividido. A sua fé tem que estar na promessa de Deus. Você que está me ouvindo está distante de Deus há muitos anos. Saia dos ossos. Que a sua fé seja como um soldado ressuscitado. Volte a guerrear. Ponha a sua armadura. Porque se você souber pedir coisas para Deus com aliança com Ele, a unção dobrada pode vir sobre a sua vida. Eliseu seguiu Elias até o arrebatamento dele. Tem um outro ponto que eu quero deixar da ministração de hoje. É que a honra precisa ser provada ao longo da jornada cristã. Muitas vezes nos tempos difíceis ficamos mudando de igreja, de líder, de cônjuge. Gente, tempos difíceis é para provar o nível do nosso relacionamento conosco, com Deus e com as pessoas. Tem pessoas que no tempo difícil tá mudando de igreja. Eu fui para a igreja tal, Deus não ouviu minha oração nessa igreja, eu vou para a igreja X. Você pode assistir as lives que você quiser. Você está investindo na sua fé. Assim como tem gente que está assistindo aqui de outro lugar. Amém, Deus abençoe. Quando a gente precisa também, a gente assiste lives de outros lugares. Mas o nosso compromisso tem que estar em um lugar. Você tem que ter uma identidade. Se alguém te perguntasse qual é o teu endereço, qual é a tua identidade espiritual, você sabe dizer? Assim como a gente precisa se estabilizar no endereço, assim como a gente precisa se estabilizar no emprego, assim como a gente precisa se estabilizar no relacionamento, você precisa estabilizar sua fé em alguma igreja. Mas Renan, o que isso tem a ver com a palavra? Porque Elias tinha muitos discípulos, mas só Eliseu ganhou unção dobrada. Não tem como ter unção dobrada e eu não ser uma pessoa de aliança e honra. Porque se você talvez está hoje aí, é graças a Deus, graças a alguém da sua família, algum amigo, e a um líder espiritual que orou por você e que cuida de você. Não adianta ficar mudando de igreja. Tem que mudar de caráter. Eliseu recebeu unção dobrada. Ele teve fé, amém. Ele ficou até o fim, amém. Mas até
até Elias, até o último dia de Elias na terra, ele honrou o líder. Tem muita gente abandonando as famílias nesse período. Tem muita gente deixando o colega de trabalho. Tem muita gente abandonando coisas, achando que mudar de lugar, mudar de emprego, mudar de tudo, eu preciso fazer as coisas conscientes, que tudo tem um tempo certo. Esse é um tempo de oportunidade na sua vida. Amém? Não tome decisões somente pela sua emoção. Ore diante de Deus, porque o Senhor, Ele tem a melhor resposta para você. Nós precisamos entender isso, que em tempos difíceis é onde os relacionamentos são provados. Você está tendo a chance de ver quem são seus amigos. Você tem a chance de saber quem é por você e quem não é. Você tem a chance de provar seu relacionamento em vários aspectos. E você está tendo a chance de provar a sua fé. O seu relacionamento com Deus está sendo provado. Ele não te prometeu tirar todas as aflições, mas Jesus prometeu o bom ânimo. E para a gente caminhar para a conclusão, Deus não destruiu o exército que invadiu Israel. Você percebeu que Deus poupou a vida daqueles homens que invadiram Israel? Ele fala assim, por amor da aliança de Abraão, Isaque e Jacó, Ele não quis destruir. Deus, quando nos vê enfrentando guerras, Ele lembra da aliança desde o antigo concerto. Queridos, quando Ele olha para você, Ele lembra que lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva tinham pecado, Ele entrou com um projeto maravilhoso de salvação para a sua vida. Eu quero dizer que você é fruto de muita aliança com Deus. Muita gente morreu para o evangelho chegar até hoje. Muita gente foi presa. Muita gente foi aniquilada. Muita gente, a gente nem se sabe. Tem missionário que saiu da sua terra e até hoje não sabem o fim dele. Nunca foram fáceis os tempos. Os tempos nunca foram fáceis. Mas a cada tempo existe uma unção dobrada para saber viver. Existe uma unção de Deus específica que vai te dar força para vencer o tempo. A unção de hoje não é a mesma de quando Eliseu enfrentando aquelas batalhas. Se hoje você acha que está mais difícil, tu pode ter certeza que Deus caprichou em algo mais poderoso para a sua vida. Você não vai morrer sem viver tudo que Deus projetou. Ele lembra dessa aliança que foi firmada na cruz do Calvário. Eliseu tinha muitos complexos. Gente, Eliseu tinha muitos complexos. Foram rir dele, né? Ele era calvo. Rapaz, ele desceu uma palavra naquele jovem, pareceu a ursa e matou tudinho. Uma geração morreu. Ele tinha complexo, ele tinha coisas, ele igual a gente, tem coisa que a gente não gosta, né? Se alguém falar, chega a dar aquele complexo. Mas ele não era perfeito como nós não somos, mas ele tinha aliança com Deus. Eu quero dizer que Deus não vai quebrar essa aliança porque você é imperfeito e nós. Mas Ele quer saber se você acredita nessa aliança. Ele viveu todas as promessas e milagres, até seus ossos foram sinais de milagres. Eu quero te dizer, para a gente encerrar, cada membro de nosso corpo deve ser um instrumento de milagre na vida das pessoas. Seja forte, precisa ser forte, pois até seus piores momentos serão usados para a manifestação da glória de Deus. Não dá para a glória de Deus se manifestar só no dia de festa. Milagre acontece onde tem problema. Os problemas, eles são a introdução dos grandes milagres que estão a caminho. Deus disse em Filipenses 1:6: estou convencido de que aquele que começou a boa obra
vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E como últimas palavras desse culto, grave isso, que seu pior momento pode ser a grande oportunidade dos milagres de unção dobrada na sua vida. Eu quero te dizer que tem pessoas da sua casa, amigos, conhecidos seus, que se foram e talvez não deu para você se despedir. Ontem eu fiquei sabendo de uma grande mulher de Deus, Irmã Brasil, se foi. E eu falei com a minha irmã e ela comentou comigo. Eu senti tanto a perda dessa irmã, porque ela era uma amiga verdadeira, legítima dos meus pais, quando estavam vivos. Ela era cega. Ela ficou cega. Não, ela nasceu normal, só que ela ficou cega por 5, 7 anos, a gente não lembra. E eu falei com aquela mulher cega. Mas ela acreditou que Deus ia curá-la. Ela não tinha plano da Unimed. Ela não era do Hospital Sírio-Libanês. Mas ela era filha do Deus de Israel. E ela, muitos anos, enxergou. Porque ela era cega natural, mas tinha os olhos espirituais focados na glória de Deus. E eu estou contando para vocês que ela não está mais entre nós. Mas o testemunho dela tem que ser contado, porque eu sei que você aí na sua casa está recebendo o testemunho da Irmã Brasil. Ela não está entre nós, mas está com Jesus. O milagre vai continuar na sua vida. Você vai ser agente de milagre. Onde você está seco, você pode ressuscitar. E também quem está ao teu redor. Comece a orar. Comece a orar.